seu surgimento, as tecnologias vêm sendo de suma importância para o desenvolvimento do meio social. Contudo, suas influências no comportamento humano são diretamente responsáveis pela forma que as pessoas convivem, revelando grande preocupação com questões ligadas à ética e privacidade. Os padrões éticos são construídos a partir de concepções sociais, nas quais devem ser consideradas o tempo e espaço em que determinados eventos estão inseridos. Na tecnologia, a ética deve, acima de tudo, salvaguardar a sociedade através do uso responsável dos sistemas de informação. No mundo cyberfísico, os objetos de interesse humano e maquínico tornam-se disponíveis como dados digitais em redes, armazenados em tempo real. Nesse deslocamento, instrumentos de controle precisam ser criados para proteger as empresas em relação aos seus dados de produção e serviços, de forma a garantir a estabilidade do sistema e a privacidade dos dados. Esses conjuntos de regras estão no cerne das programações dos sistemas digitais e de inteligência artificial, pois aperfeiçoam técnicas, automatizam e agilizam ações e tornam os processos mais inteligentes, neste contexto dos avanços tecnológicos da atual sociedade da informação. Bem-vindo, bem-vinda ao Futuro Imediato. Hoje vamos conversar sobre o futuro da convivência. E para este tema tão importante, nós trouxemos dois experts sobre ética, sobre convivência. Professora Adriana Novaes, doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora sobre ética no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo. E também o doutor Rodrigo Bertocelli, advogado, fundador do Instituto Brasileiro de Ética Empresarial. Bom, nós vivemos hoje num mundo, o mundo chegou no final de 2022, ultrapassou 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de seres humanos coexistindo, coabitando o planeta Terra. Bom, só de o mundo estar com mais pessoas já tem mais problemas, já tem mais desafios. E a primeira pergunta, então, para a professora Adriana. Professora, como que a ética, o estudo da tradição ética, pode jogar alguma luz em um mundo tão conflituoso, um mundo mais tecnológico, habitado? Como que a tradição ética nos auxilia a entender esses desafios hoje? Muito obrigada, Davi. Como é que a ética nos ajuda? A ética, ela é um estudo de nós mesmos, do próprio indivíduo, né? Então, é um mergulho, um entendimento das nossas capacidades, é um entendimento da nossa disposição. Então, de que modo a gente, a partir do conhecimento da nossa formação, das nossas características, portanto, a clareza, a consciência de que a gente vê o mundo, está no mundo de uma forma muito específica, como é que, graças a esse conhecimento, a gente se lança para o outro, se dispõe ao outro, né? Então, é fundamental, toda a tradição nos ajuda nisso. Então, todos os filósofos, eles se perguntaram como é melhor conhecer a si mesmo e, a partir disso, se dispor ao outro. Acho que é a grande... claro, autores de maneiras diferentes, em épocas diferentes, porque um desafio para todos nós é afirmar o eu, né, o que nós somos, nossas características, mas, ao mesmo tempo, vencer esse eu. Porque, exatamente, esse eu se coloca na relação com os outros, né, na relação com as outras pessoas e, principalmente, com pessoas muito diferentes. Porque o grande desafio é quando a gente lida com aquilo que é muito diferente de nós, com quem é muito diferente da gente. Rodrigo, a perspectiva ética é uma das que estuda, então, o comportamento da comunidade. Tem também o direito, a política. Quais seriam diferenças, então, especificidades do estudo ético para entender os conflitos? Davi, muito obrigado pelo convite, amigas e amigos. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Cada vez mais a ética se relaciona com a política, com o direito e com a economia. Há 50 anos atrás, o
professor Nobel em Economia, Milton Friedman, ele sintetizou o pensamento no sentido de que o negócio dos negócios são os negócios. O que mudou 50 anos depois? Que o negócio dos negócios continua sendo os negócios, mas não mais a qualquer preço. Hoje, os impactos ambientais, os impactos sociais, e aqui a política, a economia, isso hoje tem valor de mercado. A diferença para um sociólogo utópico do século XVIII, Robert Owen, tinha a firme convicção que era possível se empreender da forma ética, e ele faliu em 1758, desiludido no país de Gales. A diferença é que hoje ética tem valor de mercado, e por isso que ESG, essas 3 letrinhas que hoje estão na moda, significa que o mercado, o capital, tem direcionado seus recursos a projetos mais previsíveis e, portanto, mais éticos. Então a gente tem que ser ético porque dá mais dinheiro, sim ou não, professora? Aí, olha aí, complicou, hein? Bom, acho que ele consegue responder melhor essa pergunta. Mas a ética, ela é enfim, insisto, esse conhecimento de si, né? Uhum. Então, na medida em que, eventualmente, claro, no nosso momento, tem sido dado mais valor a essa preocupação, certo? Não foi sempre assim. Agora, acho que a base tradicional, enfim, da nossa história e o modo como a gente se dispõe aos outros é o conhece-te a ti mesmo. É uma exigência muito grande, primeiro, em relação a nós mesmos. Uhum. O próprio Kant dizia, não adianta você... a primeira coisa é você estar de acordo consigo mesmo. E isso significa fazer um exame muito, enfim, honesto de si mesmo. E, claro, em algumas circunstâncias de disputa de interesses, as coisas não são bem assim. Ou, pelo menos, esse tipo... Não é possível ser muito... digamos, sincero em algumas circunstâncias. Então, eu acho que depende da situação, depende dos interesses envolvidos, porque, na verdade, há vários atores e cada ator ele vai, enfim, buscar o seu benefício, mas é claro que não é por causa disso que o jogo não pode ser também honesto dentro de certas regras, obviamente. Uhum. Né? Agora, a exigência que toma de nós, que eu estava mencionando, é uma exigência que tem a ver com o conhece a ti mesmo e que a tecnologia também coloca enfim, na berlinda, né? Porque é muito difícil fazer isso e a tecnologia nos desvia muito desse questionamento de si. Mas esse é o ponto. Eu fiz a brincadeira aqui baseada no que o Rodrigo falou, mas, de fato, há uma mudança. Há uma mudança na linguagem, nos direitos, e no centro dessa mudança, sem dúvida nenhuma, está a tecnologia, né? Grandes mudanças, por exemplo, nas redes de comunicação. Hoje, esse monte de pessoas, 8 bilhões de pessoas, todos nós nos comunicamos mais uns com os outros, temos mais contato, por assim dizer, uns com os outros, às vezes de um lado ao outro do planeta Terra, mas eu consigo conversar pelo telefone. Quer dizer, mais contatos, mais atritos, mais interesses econômicos, políticos. O que vocês poderiam dizer, Rodrigo, então, de quais seriam novos desafios ou novas preocupações, ou como você colocou, preocupações que antes eram periféricas, mas que hoje se tornaram demandas centrais, preocupações centrais para a sociedade que a tecnologia ajudou a colocar no centro das discussões? Bom, Davi, por um lado, o direito ajuda a trazer previsibilidade. Uhum. Isso é importante do ponto de vista ético e econômico. Agora, se por um lado nós temos mais ferramentas tecnológicas, a moral sempre existiu intrinsecamente às nossas ações. Vale lembrar que uma das passagens da República de Platão, o Anel de Giges, e agora reescrito pelo acadêmico, o professor Eduardo Janetti, é uma maneira
uma fábula de contar uma história de um pastor que encontra um anel e o anel o torna invisível e com adjetivos contemporâneos, em razão da invisibilidade, ele coloca fogo no parquinho, né? Mata o rei, casa com a rainha, em razão da invisibilidade esta que os hackers têm, que a internet, as redes sociais proporcionam, né? O direito busca tirar os véus dessa invisibilidade. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência no sentido de que não há direito ao esquecimento. Tudo que nós fazemos na internet, nos meios virtuais, é como se o fizéssemos num muro na frente da escola. Então, ainda que nós temos essa liberdade, é necessário responsabilidade para caminhar nesse universo cada vez mais tecnológico e conflituoso, como você bem colocou. Esse é um ponto bem comum, professora. Por exemplo, o uso da internet. Alguns usam como anel de Giges para se esconder, criam um avatar e ali conseguem, então, falar palavrões, xingar, ofender, coisas que não falariam, impropérios que não seriam ditos no mano a mano. Outros parece que é o contrário. Tem gente que parece que gosta de aparecer mais na internet e um exibicionismo é o oposto. A pessoa no mano a mano não consegue, às vezes, falar nada, mas lá ela fica valente e dá a cara a tapa, por assim dizer. Como que a senhora avalia isso? Como que a gente pode refletir sobre esses fenômenos estritamente contemporâneos viabilizados pelas mídias sociais, digitais? Sim. As mídias sociais, as mídias digitais, elas tornam possível um jogo de cena. Vários jogos de cena, vários personagens, não é? Isso enfim, o problema e o desafio para a ética é que a pessoa, o reconhecimento de si, a responsabilidade, isso se perde. Então, se ela, esse conjunto ou multiplicação de personagens, ela se perde. Esse é o problema, acho, maior. Então, esse posicionamento ético, a escolha, o julgamento, tudo isso exige uma distância. E é aquilo que a tecnologia não nos ajuda a fazer, tomar distância das coisas, ter calma, né? Então, essa agressividade, realmente, a agressividade é muito maior, o meio estimula essa agressividade. Do mesmo modo, essa criação de personagens ou de imagem ou da felicidade absoluta e constante é algo também que não corresponde àquilo que a pessoa é ou a intimidade, né? A privacidade, que tem um valor enorme, que é fundamental para o pensamento, que é fundamental para o convívio, né? Aquilo que eu mencionava antes, e são coisas que estão se perdendo. Falar em privacidade é uma coisa, né, difícil de Essa aceleração que as mídias trazem, respostas mais rápidas, eu tenho que uma espécie de eu preciso comentar todas as notícias do mundo, senão eu não estou participando. Essa aceleração da comunicação, a tendência é que a gente consiga, por exemplo, nos adequar a isso e domar isso, ou não? É intrinsecamente essa aceleração gera mais violência e mais agressividade. O que a gente poderia falar sobre isso? Porque a realidade ela é complexa. Então, a disposição para se colocar melhor, né, ter um posicionamento mais cauteloso e ver as coisas e os problemas como eles realmente são e na sua complexidade, isso exige calma, exige tempo, e isso não se resolve, não temos conceitos ou elaborações por imagens, né, uma frase de impacto, uma imagem. Não, demanda tempo, demanda, né, reflexão, precisa ter, enfim, um tempo enorme, mas não o caráter imediato, né, dos meios. Então, esse tipo de coisa, essa exigência de resposta imediata e de consideração, na verdade, deixa de lado, praticamente elimina, muitas vezes, essa reflexão, que exige mais tempo, que exige um pouco mais de calma, que exige a consideração dos fatos. Por isso que a mentira ela tem uma força tão grande. Emotiva, né? Emotiva, nas vísceras. Exatamente. Né? E a mentira, ela resolve. Né? Aparentemente, ela se utiliza, ela apela
para essa necessidade de querer respostas simples, fáceis e rápidas. E para muitos problemas que se apresentam, nós não temos respostas simples, nem rápidas. Então, avaliar os fatos em jogo, ter clareza desses fatos, investigá-los, tudo isso não se resolve com a rapidez exigida pelos meios, né? E no direito, Rodrigo, isso é ainda mais grave, porque o direito também precisa de um tempo para acomodar os novos comportamentos do ponto de vista das leis, regular, né? Não é de uma hora para outra. O que você tem a dizer sobre fake news, né? O grande tema nas democracias no mundo hoje passa por fake news, passa por essas mentiras que a professora está falando aqui dos relacionamentos privados, eles têm um impacto público também, não é? Sem dúvida, tem consequências que comprometem todo o interesse público e assim como na filosofia e na vida, o direito precisa de dialética, de debate, de reflexão. E não é nesse mundo líquido, veloz, que nós conseguiremos uma justiça técnica e que possa prestar uma resposta para a sociedade com tecnicismo e imparcialidade que a sociedade merece. Uhum. E essa questão da responsabilização, por exemplo, a pessoa tem um avatar, mas não é só questão agora das mídias sociais, né? O exemplo, por exemplo, de empresas que usam aplicativos como mediação para mercadorias, serviços. E aí o exemplo do aplicativo de corridas de carro, acontece um crime, o motorista, por exemplo, faz um crime, ou o contrário, um passageiro comete um crime. Como que fica a questão da responsabilização? É do aplicativo, é da empresa, é da prefeitura, é do governo, é do motorista, como que o direito está reagindo diante de uma demanda cada vez maior por responsabilização que a tecnologia colocou diante de nós? Muito bom. A responsabilidade penal ela é individual, ela não contamina os terceiros, mas a responsabilidade civil e administrativa, sim. Nesse sentido, a lei anticorrupção, inclusive, a lei 12846 de 2013, ela foi muito importante e disruptiva na nossa história recente, à medida que ela trouxe um binômio, responsabilidade objetiva e solidária. Em outras palavras, responde à parte independentemente de culpa, ou seja, se eu contratei um terceiro e esse terceiro corrompeu um agente público, eu respondo independentemente do terceiro ter agido e corrompido esse agente público. E respondo de forma solidária. Então, é clássico o exemplo nas cadeias de varejo, uma grande marca de Paris, de Milão, contrata um terceiro, um quarto, um quinto e acaba numa pequena confecção, num Bom Retiro, com mão de obra assemelhada à escravidão e corrompendo agentes públicos. Respondem todos da cadeia produtiva. Muito bom. Estamos conversando sobre o futuro da convivência aqui no Futuro Imediato e voltamos no próximo bloco. Bem-vindos, bem-vindas de volta ao Futuro Imediato. Estamos conversando sobre o futuro da convivência com a professora Adriana Novaes, com o Dr. Rodrigo Bertocelli. Professora, um dos grandes desafios hoje que a tecnologia coloca para a convivência entre as pessoas é o próprio vício tecnológico. Ou seja, existe até uma expressão que é usada, nasceu na Austrália, que é o snubbing, que é quando a pessoa esnoba a outra que está do lado dela, a pessoa é como se ela desaparecesse, porque ela mergulha dentro do telefone e é como se mais ninguém estivesse, ela esnoba completamente quem tá ali do lado. É o fubbing, fone e snubbing, que é esnobar em inglês. Essa palavra entrou para o dicionário lá na Austrália, né? Como que a gente pode também refletir, analisar esses comportamentos que anulam as relações presenciais em privilégio de, às vezes, pseudo-relações virtuais, professora? Sim. Não é o caso de, deixarmos a tecnologia de lado, como se, não é o caso. Sim.
O fato é que é o vício mesmo, é o vício de ficar ali no aparelhinho e ficar trocando mensagens e achar, né, os jovens, achar que aquele contato é o contato com a realidade. É esse o problema. Rodrigo, e levando também da questão pessoal, agora mais uma vez para a questão do mercado, das empresas. Do mesmo jeito que muitas vezes a mídia social esconde a realidade, as empresas também às vezes colocam, tudo é digital, tudo é ambiental, mas na verdade a tecnologia da internet precisa de satélites, de cabos, de fibra ótica, de consumo de água, consumo de energia. Como então a demanda ética está impactando essa palavra da moda agora, compliance? Explica um pouquinho para a gente sobre essas estratégias de compliance ambiental, comportamentos, de fiscalização, então, da tecnologia para que ela não seja uma mentira. Legal, não ser um washing, né? Não ser greenwashing, né? Hoje está na moda. Está na moda também, washing. Exatamente. O investidor, o capital, quer previsibilidade no retorno do seu investimento e toda a não conformidade, tudo aquilo que impacta no fluxo de caixa de uma empresa é um risco. E hoje o mercado, os investidores, eles buscam uma boa governança, que é o primeiro G, governança, que significa uma inteligência capaz de gerenciar os riscos e proporcionar previsibilidade para o retorno desse investimento, através de uma ferramenta que é um programa de compliance. Compliance vem do verbo to comply, em inglês, que significa estar em conformidade. Em conformidade com as leis, com as normas, mas também com as normas internas da empresa, com os valores que ela entende importante para a sua sustentabilidade. E aí vai de cada empresa também. Essa empresa precisa de de uma conformidade com esses valores que estão... Sim. Se é uma empresa que se relaciona com o poder público, ela precisa de políticas e de normas para disciplinar essa relação com o poder público. É uma fintech, ela precisa de uma política, de uma gestão de riscos, de lavagem de dinheiro. Se ela se relaciona com criptoativos, da mesma forma. Como diria Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho é certo se você não sabe para onde ir. Conhecer os riscos é fundamental. E claro que o capital quer um retorno em projetos que tenham impactos positivos no meio ambiente e também impactos sociais. Essas três letrinhas juntas, ASG ou ISD, representam essa previsibilidade que o mercado busca em projetos e o dinheiro vai para onde melhor lhe tratam bem. Então, se você tem um projeto com uma boa governança, ético, ele vale mais hoje, isso não é exagero retórico. E daqui da governança, então, corporativa, empresarial, a gente pode falar da governança pública também, da política crua. Professora Adriana Novaes é uma das grandes acadêmicas pesquisadoras no Brasil sobre a obra da filósofa Hannah Arendt, que pesquisou os sistemas do totalitarismo, a Segunda Guerra Mundial, o seu impacto na teoria política. Professora, levando agora para essa discussão também, como que a tecnologia aumentou, né, a briga política, né, de pessoas que se matam, às vezes, no campo virtual, às vezes presencial, à luz dessas pesquisas e de toda a experiência que a senhora tem com a obra da Hannah Arendt, quer dizer, de um período de totalitarismos no século XX. É um falso exagero, é uma falsa comparação, é um exagero dizer que o momento atual é muito parecido com aquele período da Segunda Guerra Mundial, por causa do racismo, antissemitismo. O que a senhora tem a dizer sobre esse aspecto? A história ela não se repete, né? Ela ensina. É bom que a gente tente aprender com a história. Não somos muito bons. A lata de lixo da história é reciclável. Às vezes volta, né? O estudo da Arendt, enfim, desse fenômeno político, mostra que os elementos constitutivos, eles continuam. A estrutura social, a estrutura partidária, ela é a mesma. E, portanto, isso tem a ver, enfim, com uma promessa moderna de liberdade, porque a ideia que nós temos de liberdade, da participação, da escolha, até mesmo, né, isso se mostra na complexidade
da sociedade, de grupos muito diferentes, cada um buscando, né, o seu interesse, a sua, enfim, cada grupo tem a sua reivindicação. Organizar isso, milhões de pessoas, é muito difícil. Quer dizer, garantir essa promessa moderna de liberdade, de felicidade, né, felicidade que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos e todo o Ocidente herdou, portanto, essa promessa. Como é que efetivamente fazemos isso? E numa sociedade, né, em sociedades de milhões, interligadas, com histórias diferentes, as questões étnicas também, enfim, né, são demandas muito variadas que não cabem enfim, em fórmulas fáceis. Uhum. Não há fórmula fácil para isso, né? Por isso que a política ela se fundamenta exatamente na pluralidade. Então, se nós não nos, né, se a gente não estiver disposto a lidar com essa pluralidade, os sistemas políticos, com a cautela, com o cuidado, sem extremos, porque o problema são os extremos, mesmo, enfim, lidando com essas demandas variadas. Mesmo assim, tentando lidar com todas as dificuldades, a democracia ela é um imenso desafio. O maior risco é que alguma resposta pronta, simples, se apresente como um candidato, um salvador, um projeto que parece resolver de uma maneira mágica as coisas. Isso não existe. Mas exatamente por conta da complexidade, essas respostas, elas têm muito apelo. Elas são muito fortes. Então, é bem difícil. Nós estamos caminhando para fechar. E eu queria fazer uma última pergunta para o Rodrigo, que é um leitor voraz. Rodrigo, assim, de supetão, nem combinamos nada, um livro que você indica para quem quer aprender mais sobre compliance, ESG, convivência, que você recomendaria para os nossos parceiros de hoje? Puxa, eu recomendaria o professor Dan Ariely, professor da Universidade de Duke. Quem também for um entusiasta, ele tem os videozinhos no YouTube e tem um livro chamado Previsivelmente Irracional. Fala um pouquinho sobre as nossas condutas e como a psicologia e a economia comportamental explicam um pouco sobre a ética. Falamos sobre compliance, sobre vício tecnológico, sobre desafios políticos. Esse é o Futuro Imediato, teu programa onde conversamos sobre tecnologia e sociedade. Obrigado, professor Adriano, professor Rodrigo. Nos vemos no próximo episódio.